Vamos fazer pelo Zoom. Nós teremos, com o Zoom, nós temos a oportunidade de ter gravadas as reuniões. Então, nós vamos estar gravando para poder disponibilizar as nossas reuniões para aqueles que não puderem assistir no horário, né? Eu sei que, assim, tem pessoas que às vezes não vai conseguir assistir nos horários. Nossas reuniões acontecerão na terça-feira à noite e no sábado, provavelmente à tarde no sábado. Então, mas vamos sempre estar procurando deixar as reuniões gravadas, como foi no ano passado. No ano passado nós tivemos várias reuniões, elas ficaram todas gravadas. Inclusive, nós temos todas elas disponíveis. Vou estar depois compartilhando com vocês aí, para aqueles que estão fazendo a primeira vez. Nós temos essas reuniões gravadas e disponíveis no YouTube, com links privados, né? Mas eu vou estar compartilhando os links com vocês, porque aí vocês vão poder ter acesso também às reuniões do ano passado, que foram excelentes. Nós tivemos muito ensinamento, muito aprendizado, né? Então, olha só, eu queria falar algumas coisas com vocês aqui, né? Primeiramente sobre o propósito do desafio Diligência Financeira. Nós fazemos desafios já há 10 anos, desde 2010 que a gente faz o desafio de ler a Bíblia inteira. Então, foram vários desafios de lá para cá, mais de 23 desafios, se eu não me engano, de leitura da Bíblia inteira, alguns em 42 dias, depois nasceu 42 semanas, depois nasceu 142 dias, e também nasceu 172 dias, nenhum dia do ano sem Bíblia. Então tem vários desafios de leitura da Bíblia inteira. E a partir daí começaram a surgir outros desafios, entendendo a realidade, a necessidade de crescimento em outras áreas, sempre, claro, tendo como base a palavra de Deus, porque esse é o intuito principal. Mas nós temos aí outros desafios para nos ajudar a desenvolver outras áreas das nossas vidas. Há 6 anos já nós fazemos o desafio Diligência, que nos ajuda a melhorar nosso estilo de vida, nos tornarmos mais diligentes, vencer a procrastinação, ter mais disciplina. E depois do desafio Diligência, no ano passado, surgiu então o desafio Diligência Financeira, onde a gente entendeu que era necessário fazer algo mais específico, algo mais voltado para a vida financeira, bem específico mesmo. E aí nasceram, então, esses 28 dias que nós vamos ter a partir de sexta-feira. Então, para quem já olhou o cronograma, nós vamos ter 2 dias, como sempre nós fazemos, que são 2 dias de preparo, de 2 dias de oração, de você fazer algumas listas. Eu vou estar falando daqui a pouco sobre o cronograma, mas são 2 dias de preparo até a gente poder, de fato, entrar nos 28 dias, que serão os dias em que nós vamos estar colocando em prática. Não será apenas para receber chaves, mas para praticar. O intuito dos nossos desafios, como eu já deixei escrito aí nas apresentações dos desafios, é que não seja apenas um curso, né? Não sejam apenas informações, mas que sejam também, né, que nós tenhamos aí a ação, né, a prática, porque às vezes a gente até recebe muita informação, e hoje eu costumo dizer, esses dias eu preguei aqui na igreja com um chaveiro, e eu costumo dizer que a gente tem muita chave, a gente recebe chave toda hora, você liga a internet, você vai lá na rede social, você se conecta ali, daqui a pouco vem um vídeo, vem um stories, vem alguma coisa, uma dica, né, o pessoal hoje faz 4, 5 tópicos em 30 segundos, em 45 segundos no Reels lá, eles colocam dicas, né? Então, chaves a gente está recebendo toda hora, e são excelentes, mas o intuito maior aqui é que a gente possa praticar, então não apenas receber chaves, mas que a gente possa praticar essas chaves, praticar esses aprendizados, colocando em prática através do desafio. Então, o desafio tem muito mais a ver com ação do que somente com informação, porque a gente tem metas diárias que vão nos ajudar a melhorar, aí, que vai nos ajudar a crescer e colocar em prática essas chaves. Então, esse aprendizado, ele não vem mais, ele não será apenas aprendizado, mas ele vem também com prática acompanhada.
através dessa dinâmica dos nossos desafios, que é a dinâmica de que você possa estar praticando. Então, eu quero falar aqui rapidamente sobre o intuito, o propósito, por que nasceu a ideia do desafio Diligência Financeira e aquilo que Deus tem falado ao meu coração, tem colocado no meu coração, e depois eu vou também dar oportunidade para vocês perguntarem se tiverem alguma dúvida, e também falar um pouquinho aqui a respeito do nosso cronograma, que a gente já apresentou aí a primeira parte. Acabei de colocar agorinha pouco lá no grupo, porque foi bem corrido. Hoje é o dia que a gente está embalando os prêmios, tem aqui dezenas de prêmios embalados para serem enviados essa semana, e diante de toda essa correria, preparando também cronograma e tudo mais, mas glória a Deus por isso. Então, olha só, eu queria só falar aqui um pouco, então, a respeito do propósito pelo qual o Senhor tem nos dado esse desafio de diligência financeira. Tem um vídeo que eu gosto de usar, que é um vídeo que alguns aqui já viram, talvez em uma live minha, ou até na internet você já viu esse vídeo. Ele não é um vídeo meu, é um curta-metragem que eu utilizo muito ele há muitos anos para ilustrar, né, o meu chamado, que é o vídeo que tem uma mulher dentro do carro, entendeu? Quem já viu esse vídeo aí da mulher dentro do carro, no meio da noite, já viu aí? Só o pastor Wagner já viu? O Marcos também já viu ali, ó. Esse vídeo é um vídeo que eu gosto muito de usar para ilustrar um pouco a respeito do meu chamado, né? De como quando eu vi esse vídeo, eu entendi ele como uma ilustração muito boa a respeito do chamado, porque tem uma mulher que está no carro, depois eu posso compartilhar no grupo, para quem não conhece ainda, mas tem uma mulher que está dentro do carro, e o carro dela para ali, pifa, dá algum problema, e está no meio da noite, num lugar deserto, e ela está dentro daquele carro, e ela fica ali pensando, eu estou segura, eu estou tranquila aqui, vou ficar aqui esperando até o dia amanhecer para pedir ajuda. Então ela se encosta ali, fica encolhidinha para dar uma, né, cochilada de repente. E aí, de repente, surge um sujeito no meio da noite, bem esquisito por sinal, e, né, se arrastando com a roupa, né, meio surrada, assim. Eles colocaram uma figura bem atípica mesmo. No meio da noite surge, e esse sujeito então começa a, de alguma forma, incomodar aquela mulher dentro do carro. Em princípio, tanto a gente que está assistindo como ela que está dentro do carro, né, principalmente a gente que está assistindo, a gente tem a ideia de que esse sujeito quer atacar aquela mulher. E aí ele acaba insistindo muito, fazendo barulho, tentando abrir, e ela pedindo para ele ir embora, que ela não tem dinheiro, que ela vai chamar a polícia, enfim. Quando ele vê que realmente não vai ter jeito, ela não vai abrir a porta, ele não vai conseguir, ele então se afasta e pega uma pedra. E ele então quebra o vidro daquele carro, e ele arranca aquela mulher de dentro daquele carro, arrasta aquela mulher de dentro daquele carro, e aí, né, tem toda uma dramatização que faz com que pareça assim, meu Deus, vai acontecer algo muito trágico com essa mulher. E aí, quando isso acontece, ali, naquele momento que acontece isso, no final das contas ali, a gente entende que, na verdade, ele queria salvar a vida daquela mulher, porque logo em seguida, quando ele arranca ela de dentro do carro, vem um trem e destrói aquele carro, porque aquele carro estava parado na linha do trem. E aí a gente descobre, então, no desfecho do vídeo, que o objetivo dele era salvar a vida dela. Ela não estava entendendo no primeiro momento, mas com certeza ela ficou muito grata porque aquele cara salvou a vida dela. E ela só entendeu isso depois. E eu falo que esse vídeo ilustra o meu chamado, porque há muitos anos atrás, quando eu me reconciliei com o Senhor, Deus me deu um texto que está em Provérbios 24:11, que diz: liberte os que estão sendo levados para a morte e socorra os que caminham trêmulos para a matança. Provérbios 24:11. Então, eu sempre entendi isso muito mais voltado para a questão evangelística, né, como evangelista, de salvar almas, de salvar vidas. E esse vídeo, ele ilustrou bem isso. Existem pessoas que estão no caminho do pecado, esse caminho é um caminho de morte, essas pessoas, elas precisam ser resgatadas, e eu me vejo ali como alguém que está com essa pessoa dentro do carro, que parece tranquilo, parece que está tudo certo, mas é um caminho de morte. E eu me vejo como alguém que tem a oportunidade de resgatar essa pessoa, e por isso eu falo que esse vídeo ilustra o meu chamado. E em várias pregações eu já usei, muitas vezes eu já usei esse vídeo.
a respeito de como que eu entendo a minha missão, né, de salvar pessoas que estão em um caminho que é um caminho de morte, um caminho de destruição, que às vezes elas não percebem isso. E por que eu estou começando falando sobre isso com você? Porque com o passar do tempo, eu venho amadurecendo e venho percebendo que esse resgatar alguém de dentro de um carro, de um caminho de morte, não se trata somente de evangelismo, não se trata simplesmente somente, né? Isso é muito precioso, mas não se trata somente disso, mas somente do fato de você levar uma pessoa a conhecer Jesus e a partir daí, ok, beleza, ela já está salva, já está tranquila, já cumpri minha missão com ela. De um tempo para cá, eu tenho amadurecido muito meu chamado e tenho entendido que essa chamada de Deus para a gente, não só para mim, mas para muitos que estão me ouvindo aqui, é uma chamada não apenas para levar pessoas para o céu, não apenas levar a salvação para algumas pessoas, mas para ajudar pessoas também a sair de algumas prisões que, mesmo elas salvas, elas permanecem em prisões assim, em caminhos de destruição, em caminhos que são caminhos que talvez parecem certos, mas levam à morte, como diz o texto, né? Há caminhos que parecem certos, mas levam à morte, e não necessariamente de pecado. Então, eu tenho entendido que essa salvação que Deus propõe para fazer, ela vai mais de encontro a mais esferas das nossas vidas. De fato o sozo, né, que a gente coloca ali. Tem um desafio sozo, que eu sempre proponho nos desafios que a gente faz, no desafio paternidade, propósito paternidade, no diligência, e agora no desafio diligência financeira. Por quê? Porque sozo é a palavra grega que representa muito mais do que simplesmente salvar o espírito de alguém, simplesmente, somente nascer de novo, é mais do que isso. É algo que envolve corpo, alma, é algo que envolve emoções, é algo que envolve vários aspectos da vida de uma pessoa, quando a Bíblia usa sozo, que é traduzido por salvação, mas que é mais do que isso. Então a Bíblia fala de alguns leprosos que eles foram curados por Jesus com uma instrução que eles receberam: vocês vão e se mostrem ao sacerdote. E a Bíblia diz que no caminho eles foram curados. A palavra ali no original não é sozo, né? Então eles tiveram uma cura no corpo. Porém, um deles voltou, e esse que voltou, ele recebeu mais do que aqueles outros 9 que não voltaram. Então, existia algo mais ali. E aí ele recebeu o sozo, que fala de salvação do espírito, fala de mente, fala de uma plenitude, fala de algo que vai além do que simplesmente ser curado de uma lepra no corpo, por exemplo. Né? Então, essa palavra sozo, ela se encontra em vários lugares da Bíblia. Então, eu entendo que esse liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Deus nos dá a oportunidade de resgatar algumas pessoas de algumas cadeias, de alguns carros como esses, de algumas armadilhas, talvez, que elas estejam vivendo, que impedem que elas possam viver a plenitude daquilo que Deus tem para elas viverem nesse tempo, né, enquanto nós estamos aqui, né, enquanto o Senhor não vem, até que Ele venha, nós estamos aqui, e se nós estamos aqui, Ele tem um propósito de que nós possamos viver uma vida que vai glorificar o nome dEle e vamos cumprir o propósito dEle para as nossas vidas. E aí, então, é onde eu entendo que desafios como esse, o desafio de diligência financeira, por exemplo, o diligência financeira, que trabalham em outras áreas das nossas vidas, mais do que somente ler a Bíblia, né, mas a partir da Bíblia nos ensina a desenvolver outras áreas, tem esse propósito de realmente resgatar as nossas vidas de prisões, talvez, que a gente possa viver. E eu falo do meu próprio processo de libertação e de transformação, porque eu tenho experimentado essa mudança de mentalidade. Eu vou falar um pouco aqui do meu testemunho para você entender por que eu entendo que algo como o desafio de diligência financeira é algo tão necessário para as nossas vidas, para que a gente possa romper. Então, antes de falar do nosso cronograma, antes de abrir para perguntas, eu quero falar aqui alguns motivos, né, pelo qual eu entendo que nós precisamos realmente de libertação nessa área, de uma transformação de mente, de uma diligência financeira nas nossas vidas, né? Então, a primeira coisa é porque é bíblico, né? O primeiro motivo pelo qual eu preciso de uma diligência financeira, o primeiro motivo pelo qual eu preciso entender que o desejo de Deus nunca foi que nós fôssemos pobres, né? Então, eu vou começar a entrar aqui para você entender
né? O desafio de inteligência financeira como uma mudança de mentalidade no que diz respeito, por exemplo, à pobreza. Então, a pobreza está relacionada dentro da cultura judaica e na cultura bíblica, principalmente ali na Torá, você vai ver que a pobreza está realmente relacionada à maldição. Né? Então, por mais que a Bíblia fala que nós sempre teremos os pobres entre nós, o desejo de Deus nunca foi que o seu povo fosse pobre. E aí você vai entender isso ao longo da Bíblia. Então, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos de uma diligência financeira, de uma libertação nessa área, de uma transformação de mentalidade nessa área, é porque é bíblico. Né? Então, quando a gente pega alguns versículos, por exemplo, Provérbios, capítulo 10, verso 22, diz que a bênção do Senhor traz riqueza. Em algumas traduções diz que a bênção do Senhor enriquece. Mas na NVI diz a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então não fala só de uma riqueza como o mundo dá, mas fala de uma riqueza sem dor, né, que são as riquezas do Senhor, e inclusive vai muito além de coisas materiais. Não está falando de coisas materiais simplesmente, mas de prosperidade no sentido de aquilo que eu falei de Soso, né? É alma, é espírito e também está relacionado a posses e a bens. No contexto bíblico você vai ver isso. Mas o que eu quero mostrar para você é que se o desejo de Deus, né, o entendimento, a mentalidade de Deus fosse que a pobreza fosse uma dádiva, como muitas vezes ou algumas vezes ela foi ensinada, esse texto ele não diria a bênção do Senhor traz riqueza. Esse texto diria que a bênção de Deus traz pobreza, né? Se a pobreza, se ser pobre é uma dádiva, então aqui esse texto deveria dizer que a bênção do Senhor traz pobreza. Provérbios 13, 22, outro texto, diz que o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então, se o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mais uma vez nós vamos ver que a bênção financeira ela sempre foi associada ao desejo de Deus de que nós possamos ser prósperos, né? Então, é bíblico. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, na sua palavra, medita dia e de noite, qual é a promessa? Aí a Bíblia diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, e tudo que dá o seu fruto de tempo em tempo, né? Produtividade, frutífero, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Essa palavra no original, prosperará, é tsaleá, que é uma bênção completa, né? É uma palavra hebraica que fala de uma prosperidade não só no sentido de posse, mas também de posses, mas que fala de saúde emocional, de saúde para o corpo. É o tsaleá, é a bênção completa. É essa bênção que enriquece e não acrescenta dores, que está lá em Provérbios 10, 22. Então, o Salmo 1, ele está mostrando, mais uma vez, se o desejo de Deus, se a pobreza fosse uma dádiva, esse texto diria que aquele que medita na lei do Senhor, ele vai empobrecer, mas ele está dizendo que ele vai prosperar. Então você vê como que sempre foi um desejo de Deus em que as pessoas prosperem, que as pessoas realmente sejam bem-sucedidas em tudo que elas fizerem. 2 Coríntios, no capítulo 2, esse é um dos textos aqui também que a gente vai estar esses textos a gente vai estar vendo durante o desafio, porque a gente vai estar transcrevendo, né, esses textos aí durante o desafio de inteligência financeira, mas a transcrição não é tão grande como é nos outros desafios, né? A gente entende que, como tem outras metas aí, o pessoal que está no desafio 142 dias também, então a gente entende que para não sobrecarregar, você não vai ter copiar 6, 7, 8 versículos, 10 versículos, como era, por exemplo, no desafio de diligência, mas vai ser 2 versículos, às vezes um versículo só que você vai copiar no dia, né? Mas é justamente essa importância, né, que a gente tem aí de você frisar esses textos, de você realmente conhecer as chaves bíblicas, né, os textos bíblicos que mostram e revelam o coração de Deus em relação a essas coisas. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9,
A Bíblia fala aqui, né, sobre semeadura, a gente vai estar falando sobre isso, mas ele diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, verso 7, né? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí no verso 8, que eu quero enfatizar com você aqui, ele diz assim, ó, Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o desejo de Deus é que a gente contexto aqui. O contexto aqui é dar e receber. Aqui Paulo não está falando de outra coisa. Paulo está falando aqui do contexto de dar e receber. Paulo está falando aqui a respeito disso, de contribuições, de doações. Então, aqui, no contexto, ele está dizendo que o desejo de Deus é que a gente tenha ampla suficiente e que possamos ser abundantes em toda boa obra, e a boa obra a qual ele está se referindo aqui é essa boa obra de doar, de entregar. Então, para que a gente possa doar, para que a gente tenha ampla suficiência, né? Então, esse é o desejo de Deus. Então, são alguns dos textos, de tantos que tem, a gente vai ver ao longo do desafio, que mostram o desejo de Deus. Então, por que diligência financeira? Por que nós precisamos de uma mudança de mentalidade nessa área? Por que nós precisamos de disciplina nessa área? Por que nós precisamos realmente de um desafio como esse, de um propósito como esse? Por quê? Primeiro, porque é bíblico, né? É o desejo de Deus que a gente realmente tenha ampla suficiência, que a gente seja bem sucedido em tudo que a gente fizer, e para isso a gente sabe que nós precisamos fazer a nossa parte, que é o prepara-se o cavalo para o dia da batalha, que eu tanto cito, Provérbios 21, 31, e o Senhor dá a vitória, né? Então nós preparamos o cavalo, nós fazemos a nossa parte no que diz respeito a nos organizarmos, a aprendermos, né? A colocarmos em prática os ensinamentos, a nos disciplinarmos, a administrarmos melhor, para que então a gente possa acessar. O tema esse ano que o Senhor colocou no meu coração foi chave, né? Chaves para acessar. Então, nós acreditamos que as coisas que Deus tem para as nossas vidas, elas estão disponíveis e nós precisamos acessar. E tudo que, às vezes, todo problema, na verdade, é um problema de acesso, né? Então, as grandes soluções que foram criadas ao longo das décadas e dos séculos, as pessoas não precisaram de algo que estava fora, que não existia, elas só pegaram coisas que já existiam e transformaram em novas soluções. E assim o microchip veio da areia, né? Então, é você entender que tudo é uma questão de acesso, né? Então, acessar. Então, nós precisamos realmente de acesso a essas coisas, acessar as riquezas, acessar as dádivas, acessar tudo isso, e por isso que nós vamos trabalhar em cima dessa ideia de chaves para acessar. Eu creio que nesse tempo nós vamos acessar muitas coisas, muitos tesouros escondidos serão revelados, porque a Bíblia diz que Deus revela a intimidade do Senhor, revela esses segredos, né? Então eu creio que muitos segredos serão revelados para nós nesse tempo e você vai acessar muitas coisas em nome de Jesus, muitas soluções, muitas respostas, muitas coisas que Deus vai permitir que você acesse nesse tempo, né? Então, o primeiro motivo é porque é bíblico. O segundo motivo é por causa da obra de Deus, né? Por causa de uma conta que existe para pagar. Por que Deus quer nos prosperar? Porque Deus deseja que nós tenhamos ampla suficiência, que foi o texto que eu li para você aqui. Porque existe uma conta para pagar, né? Hoje, a maioria das coisas que a gente vai fazer, a gente sabe que existe um preço, né? E mesmo aquilo que é gratuito, a gente sabe que por trás, se é gratuito, é porque alguém está pagando por aquilo, né? Então, a nossa salvação é de graça, por quê? Porque Jesus pagou por ela. Mas muitas das outras coisas, a partir disso, né, nós vamos ter, vai existir um preço para acessar. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? A gente tem aqui os desafios que a gente faz, eu estou ali hoje nós fizemos 49 embalagens, 49, sendo que algumas delas têm 3, 4, tem embalagem ali, tem 5 camisetas para o mesmo lugar, então, mas de embalagens, tem 49 embalagens aqui que foram feitas hoje para serem enviadas de prêmios. E aí eu vou chegar amanhã nos Correios e mais uma vez, né, eles vão
me cobrar, como foi essa daqui da semana passada. Mais uma vez, né? Infelizmente, eu não chego lá nos Correios e falo, manda aí, né? É da obra de Deus isso aqui. E eles falam, não, pode deixar que vai tudinho, fica tranquilo que vai chegar todos, não precisa pagar nada. Não, tem um preço, né? Então, tudo tem um preço. E há uma conta para pagar. Jesus fazia a sua obra, e a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 8, é um dos textos que a gente pode ver isso aqui em ação, né? Lucas, no capítulo 8, Bíblia, que a Bíblia diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Em algumas versões diz que elas honravam a Jesus com os seus bens, né? Então, essas mulheres, elas honravam o ministério de Jesus, elas, como diz alguém, pagavam a conta, né? Elas iam abençoando ali o ministério de Jesus. Então, existe uma obra a ser feita e existe um preço, né? E Deus deseja que nós possamos realmente fazer essa obra, e para que a gente possa fazer essa obra, a gente precisa prosperar financeiramente, a gente precisa ser diligente financeiramente, a gente precisa ser mais organizado financeiramente para acessar maiores riquezas, para que então a gente possa investir cada vez mais para que essa obra seja feita. Eu tenho muitos projetos, muitos sonhos que dependem realmente de que eu possa viver um outro nível de vida financeira. Por quê? Porque tudo tem um preço, né? Eu estou agora, por exemplo, com o desafio Quem Decora Mais acontecendo. O desafio Quem Decora Mais, eu tenho 6 finalistas, desses 6 finalistas, 4 são crianças, e eles decoraram mais de 110 versículos, é a coisa mais linda que existe, gente. São mais de 110 versículos decorados. E qual que é o meu desejo? O meu desejo, porque o prêmio desse desafio Quem Decora Mais é um celular para quem decorar mais versículos. Qual era o meu desejo? Meu desejo era poder dar um celular já para cada um desses 4 finalistas, entendeu? Poder dizer assim, eu vou dar aqui um celular para cada um deles, entendeu? Porque para mim os 4 já venceram, mas a gente ainda está prolongando porque eu preciso de um vencedor para poder premiar esse vencedor. Então, por quê? Porque não basta desejar. Cada desejo que a gente tem, a gente vai ter um preço disso. Então, aí onde eu falo, que quando Deus nos prospera, a gente pode cada vez mais, se nós prosperarmos com o coração correto, se nós realmente formos diligentes financeiramente diligentes, se nós estivermos com o coração certo, e a gente vai estar trabalhando isso aqui para isso, Inclusive, algumas das literaturas que eu indico mostram muito isso. Um deles é um livro excelente que eu li no ano passado, que eu recomendo muito, que a gente vai falar muito sobre ele aqui, que é o livro Ganhar Dinheiro Não é Pecado, onde o autor desse livro, Theodore Roosevelt Malek, depois eu vou passar direitinho para vocês, ele fala sobre inúmeros testemunhos de grandes empresários que honram a Deus com seus negócios, obedecendo os princípios do Senhor, prosperaram por causa disso, e eles entenderam que Deus permitiu que eles acessassem essas riquezas para que eles possam abençoar a vida de outras pessoas, e eles têm honrado realmente a Deus com as suas riquezas, como essas mulheres faziam quando Jesus ia. Jesus ia, e ali tinha aquelas mulheres que estavam ali honrando eles com aquilo que era necessário. Mesmo naquele tempo, era necessário que tivessem recursos para isso. Então, se fosse ficar numa hospedaria, se fosse comer alguma coisa, às vezes, em algum lugar, e algumas vezes Deus ia lá e provia. Em outros momentos, como que Deus ia prover isso? Através de alguém que poderia entregar aquilo que tinha para poder aquilo acontecer. Uma das frases que a gente usa na divulgação do desafio de diligência financeira é uma frase muito interessante da Margaret Thatcher, que ela diz que o bom samaritano ele só foi lembrado porque ele tinha dinheiro. Ele não só tinha boas intenções, ele também tinha dinheiro para que ele pudesse fazer aquilo que ele fez pelo
né, pelo aquele homem que estava naquele caminho ali, e que não foi socorrido, e aquele homem socorreu, foi lá, pagou para ele ser cuidado, para ele ser hospedado, né? Então o alimentou. Então ele não adiantou só boa intenção, ele precisou ter dinheiro, né? Então o desejo de Deus é que a gente prospere, o desejo de Deus é que a gente viva essa diligência financeira, que a gente possa mudar a nossa mentalidade sobre isso. Porque existe uma conta a ser paga, existe uma obra a ser feita, e ela tem um preço, né? E ela tem um preço. E nós podemos, nós seremos aqueles que vamos poder pagar esse preço cada vez mais em nome de Jesus. Deus não vai nos dar tudo de uma vez, porque a Bíblia diz que o que tenta enriquecer depressa não passará sem castigo, porque aquilo que vem fácil realmente vai fácil. E aí, justamente porque a gente passa por um processo e a coisa não acontece da noite para o dia, é que a gente vai tendo o coração alinhado para que a gente possa crescer de forma saudável, prosperar de forma saudável, e não essa coisa de repente que às vezes vem e que algumas pessoas não estão preparadas e nem com o coração pronto para receber. Então, por isso que esse processo é tão importante. A outra coisa, né, é por causa do nosso testemunho. Então, em Gênesis, no capítulo 26, dos versos 26 a 29, fala quando Isaac estava ali em Gerar, e naquela região, a Bíblia diz que ele semeou, ele colheu a 100 por 1, e a Bíblia fala como ele prosperou, como Deus o enriqueceu ali naquele lugar, né? E como que isso se tornou um testemunho. A Bíblia diz no verso 28, eles disseram assim, ó, vimos claramente que o Senhor está com você. Gênesis capítulo 26, verso 28. Como que eles viram que Deus estava com Isaac? Porque Isaac prosperou naquela terra, porque tudo que ele fazia era bem sucedido. Então eles viram claramente, havia um testemunho ali sendo dado. Então é o nosso testemunho, né? Então é como que alguém que serve ao Senhor e está devendo a todo mundo, né, vai dar um bom testemunho. Olha lá aquele crente que deve a todo mundo, olha lá aquele crente que está endividado, olha lá aquele crente que cumpre que não paga, né? Olha lá aquela pessoa que sonha, sonha, sonha e nunca realiza. Isso realmente não glorifica a Deus. Então, eu entendo que essa é a situação, talvez, de algumas pessoas dentro de um carro, como eu falei aqui no início, que precisa ser quebrado esse vidro e arrastado a gente para fora, para a gente acordar para isso, entender que nós temos um testemunho a zelar. Não, nosso testemunho não é só do quão espiritual nós somos, né? Do quanto que a gente vai para a igreja, do quanto que a gente lê a Bíblia, não, mas o quanto que a gente pratica isso todos os dias, porque as pessoas estão nos observando todo o tempo. Então, existe um testemunho a ser zelado. A Bíblia diz que aquele que toma emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, muitas pessoas estão escravizadas pela dívida, e um dos intuitos do diligência financeira é nos ajudar a quebrar com essa escravidão da dívida, porque a dívida escraviza as pessoas. A Bíblia fala que aquele que toma emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, a dívida tem escravizado muitas pessoas. Às vezes a pessoa está ali servindo a Deus, ela está indo ao culto, ela está buscando a palavra de Deus, mas ela está escravizada na dívida e às vezes dando um mau testemunho, e isso é muito ruim. Então, nós estamos vencendo isso. No ano passado, no desafio de diligência, eu coloquei como meta resolver algumas pendências financeiras grandes que eu tinha na minha vida, e foram muitos milagres que aconteceram. E graças a Deus, as grandes dívidas que eu tinha ali no ano passado, elas foram sanadas, Por quê? Porque eu coloquei isso como uma meta, comecei a orar sobre isso, e nós vamos fazer isso aqui. Uma das nossas metas, inclusive no desafio de diligência financeira desse ano, uma das metas que nós vamos ter vai ser de nós orarmos de madrugada, de acordar todos os dias para orar às 3 horas da manhã, pelo menos ali 20 minutinhos, 3 horas da manhã, para você colocar essas causas diante de Deus, importunar Deus durante 28 dias aí, não a partir dessa madrugada, tá? A partir de quando for contar os 28 dias, depois de amanhã. Nós vamos ter, uma das metas vai ser essa. Por quê? Porque nós entendemos que nós, através da oração, através do nosso desejo de resolver as coisas, de você dizer, eu quero resolver isso, muitas coisas serão resolvidas. E aí nós temos muitos testemunhos de muitas pessoas que foram livres de dívidas, que experimentaram milagres financeiros
a partir dessa disposição de nós juntos aqui, em concordância. Há um poder na concordância, que 2 ou 3 concordarem. Então, nós vamos estar aqui concordando uns com os outros, de que nós vamos experimentar milagres nessa área, que nós vamos vencer esses gigantes, derrotar esses inimigos, e não seremos mais escravos das dívidas. A Bíblia diz que nós emprestaremos e não tomaremos emprestado. Essa sempre foi a promessa de Deus. Então, nós vamos viver na prática essa promessa. Então, eu já estou testemunhando para você o quanto que eu vivi milagres. Eu tinha uma dívida que eu devia há quase 17 anos. Eu fiquei praticamente 15 anos pagando isso, pagando mensalmente. Foi uma negociação que eu fiz. E ano passado, graças a Deus, eu consegui me livrar dessa dívida depois de 15 anos, pagando R$100 por mês. Depois eu vou estar contando para você um pouquinho desse testemunho aí, o que eu aprendi com isso. Mas no ano passado, depois do Diligência Financeira, foi uma das pendências que eu consegui sanar na minha vida, dentre tantas outras coisas que, graças ao Senhor, tem acontecido aí. Então, tem um testemunho. Então, o terceiro motivo é porque tem um testemunho. Primeiro, porque é bíblico. Segundo, porque tem uma conta a pagar, tem um preço. Essa obra tem um preço. As coisas que Deus quer fazer através da gente têm um preço. Então, e a terceira coisa, por causa do testemunho. As pessoas realmente estão observando a nossa vida e nós vamos testemunhar essa bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Ela é o testemunho de Deus. Você vê que todas as vezes que o povo de Israel estava alinhado com Deus, eles prosperavam e se tornavam um testemunho. As pessoas que estavam ao redor olhavam para eles e viam algo diferente na vida deles. Por quê? Por causa da bênção do Senhor. O judeu, ele carrega isso com muita força. Ele entende que o fato dele estar alinhado às promessas, aos mandamentos do Senhor ali, ele vai prosperar e ele vai ser um testemunho. E as pessoas vão ver isso na vida dele. Então, nós precisamos entender a respeito do testemunho. E a última coisa que eu quero falar para você, só aqui dentro desses motivos que eu separei para hoje compartilhar com você aqui, os motivos de diligência financeira. Por que eu entendi que uma das chamadas de Deus de tirar, de salvar aqueles que estão sendo levados para a morte, tem a ver com essa transformação em relação à vida financeira também, é por causa do futuro. Uma das coisas que eu tenho falado, quem faz o diligência sabe disso, é que se nós não nos preocupamos com o futuro hoje, eu não diria preocupar no sentido de ansiedade, mas no sentido de fazer algo a respeito. Se nós não nos ocupamos, se nós não nos preocupamos com o futuro hoje, nós vamos nos preocupar muito no futuro. Essa é uma frase que eu tenho dito. E eu quero dizer para você que eu tenho entendido que eu tenho uma das missões que Deus me deu, à luz da palavra, levar as pessoas a amarem mais a palavra, mas levarem as pessoas também a viverem uma transformação de mentalidade a partir da palavra, para que elas possam viver de fato uma vida abundante e ver uma promessa como essa, por exemplo, do Provérbios 13:22, que diz que o homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos, para ver promessas como essa se cumprindo na sua vida. Então, hoje eu entendo que Deus tem me dado essa missão também de alertar a minha geração. Eu sempre falo que eu entendo que a minha missão é ser um alerta. Eu fui a Recife, preguei lá em Recife, e uma das vezes que eu estive em Recife pregando, eu fui lá na praia de Boa Viagem, passei na praia de Boa Viagem, tinha as placas lá. O pastor Wagner estava aí conectado comigo, tá aí, estou vendo ele, já estive com ele lá algumas vezes, a pastora Cris, e uma das vezes que eu estive em Recife, eu estive lá na praia de Boa Viagem, tem várias placas lá, alertando sobre os tubarões, parece que teve até um ataque agora, esses dias aí, mais uma vez, ele está sinalizando ali, de tubarão, e ali é uma área que tem muito esses ataques de tubarões, então por isso eles colocaram várias placas, e quando eu vi aquelas placas, eu quis gravar um vídeo, está lá no meu canal do YouTube esse vídeo, eu gravei um videozinho com a mensagem rápida do lado daquela placa, dizendo que eu me sinto, muitas vezes, a minha missão é ser como aquela placa,
né? Aquela placa está como um alerta ali, está dizendo, olha, não entre nessas águas, porque essas águas, apesar de serem lindas e muito convidativas, elas escondem a morte por causa dos ataques dos tubarões. Então, aquela placa é um alerta, e eu gravei ali do lado dizendo assim, eu me sinto muitas vezes como esse alerta, eu estou aqui dizendo, olha, não vá por esse caminho, porque esse caminho é um caminho de morte, então eu não posso me calar, né, diante de uma realidade que eu vejo as pessoas. Eu falei, mas infelizmente muitos, mesmo com esse alerta, eu mostrei, tá lá, estão nadando, mesmo com a placa aqui dizendo para eles não entrarem nas águas. Então a gente sabe que isso é uma realidade, que muitas pessoas acabam ignorando os alertas, mas nós não podemos nos calar e não podemos deixar de alertar a nossa geração. E hoje eu me sinto na responsabilidade de alertar a minha geração, né, a respeito, eu falo a minha geração, né, as pessoas que eu tenho oportunidade de falar a elas, porque eu entendo que algumas pessoas não tiveram a oportunidade que nós temos hoje de ouvir algumas coisas como essas aqui. Né? Esses dias tem martelado muito para mim, eu preguei algumas vezes sobre isso, fiz live, falei sobre isso no Desafio de Diligência, né? Que é o texto de 2 Reis, no capítulo 4, né, que eu quero completar aqui com isso para você, a respeito desse meu raciocínio aqui, da necessidade de um desafio como esse. Então, entenda que esse desafio não é um desafio para cumprir tabela e para dar mais prêmio e mais camisa para os outros, não. O objetivo é uma libertação, uma transformação de mente, alertar a minha geração, levar as pessoas a um entendimento. 2 Reis, capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz assim, certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Então, olha a situação que essa mulher estava vivendo. Ela era viúva, o marido dela, que tinha morrido, deixou para ela dívidas. E não eram quaisquer dívidas. Ele deixou para elas dívidas ao ponto dos filhos estarem a ponto de serem levados como escravos. Né? Então, a situação que essa mulher se encontra agora. E esse homem não era qualquer homem. Esse homem era um servo de Deus. Esse homem era um discípulo do profeta. Esse homem era um homem que conhecia os princípios do Senhor, que conhecia a palavra do Senhor. Esse homem era um homem que servia a Deus, mas que morreu e deixou a sua mulher endividada. Né? Então, que situação. Aí essa mulher vai até o profeta e ela recebe do profeta instruções. Instruções são muito preciosas, como eu falei aqui, são chaves. Ela recebe instruções, o profeta diz para ela, vá, busque vasilhas, peça emprestadas vasilhas. Antes eu brincava, vá, pegue as Tupperware, e depois eu comecei a dizer, não era Tupperware, porque se fosse Tupperware, ninguém ia emprestar. Então, com certeza, não era Tupperware. Né? Então, era vasilha mesmo de outras coisas. E aí, ela vai, busca as vasilhas, ali pede os filhos, né, envolve os filhos ali naquele projeto, seguindo a orientação do profeta, e Deus faz multiplicar aquilo que ela tinha, que era o azeite, era tudo que ela tinha, um jarro de azeite. E Deus faz aquilo se multiplicar e diz para ela, agora você vai pegar esse azeite que multiplicou, você vai vender esse azeite e você vai fazer com esse azeite, vocês vão viver do que sobrar. Vocês vão vender e vão viver do que sobrar. Quer dizer, ele ensinou a ela a empreender, ele ensinou a ela ali a usar o que ela tinha. Né? O que ela tinha? Ela tinha os filhos, ela tinha conexões com algumas pessoas para trazer essas vasilhas. Então, ele ensinou ela a usar o que ela tinha, ensinou ela a crer na direção, né? A obedecer às instruções, e ela então viu a multiplicação e a sorte dela foi mudada. Agora, o ponto é o seguinte, ela poderia ter vivido isso antes. Ela poderia ter se unido, talvez, ao seu marido antes, para que eles pudessem viver isso, né? Já que ele era um discípulo do profeta, eles poderiam ter recebido instruções para ele não chegar naquele ponto de dívida. Então, se ele chegou naquele ponto, talvez o profeta nem soubesse que ele estava vivendo aquilo,
né? Então, ele ali talvez faltou comunicação, talvez houve um silêncio da parte dele, né, de não falar do que ele estava vivendo e não receber essas instruções, e também um silêncio da parte da esposa, que talvez não se uniu a ele ali para dizer, vamos resolver isso, vamos conversar com o profeta, vamos mudar essa situação, enfim. O homem morre e deixa para ela dívidas, né? Era um servo de Deus, fiel ao Senhor, ali pelo que o texto parece mostrar, e era também, né, um discípulo do profeta. Porém, ele deixa aquela mulher endividada. O ponto é o quê? O ponto é que nós precisamos entender que o futuro chega, né? Nós precisamos entender que os dias maus também chegam, né? A Bíblia diz, lembra-te do Senhor na tua mocidade antes que venham os maus dias. Então, nós precisamos saber que aqui isso tem mexido muito comigo esses dias. Eu contei, né, que algum tempo atrás eu estava na oração na igreja, 6 horas da manhã. E aí a gente tem oração na igreja 6 horas da manhã. Eu estava na oração 6 horas da manhã. Hoje eu tive essa oração 6 horas da manhã. E aí, nesse dia, eu estava às 6 horas da manhã, a gente tira um tempo de oração, cada um ora no seu canto, depois a gente reúne todo mundo para poder orar em concordância, né, caso tenha algum pedido de oração, e a gente coloca ali os pedidos de oração. E aí, um senhor de mais de 65 anos de idade, ele estava ali na oração, e quando eu perguntei qual era o pedido de oração, aquele senhor pediu para que a gente orasse para que ele pudesse arrumar um emprego, porque ele estava desempregado. Então, aquilo mexeu muito comigo. Eu vi aquele senhor já cansado, 65 anos de idade, já com a saúde debilitada, está numa oração 6 horas da manhã pedindo um emprego, né? E crente há tantos anos, né? Um servo de Deus que servia a Deus, serve a Deus por tanto tempo, né? Acho que tem alguém que está com o microfone aqui, peraí. Agora foi. Não. E ali, né, aquele irmão por tanto tempo, né, servindo a Deus na igreja, né, e aí alguém aqui que está com pronto. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, talvez ele não teve a oportunidade, entenda aqui o meu coração, talvez ele não tenha tido a oportunidade de ouvir lá atrás, né, uma mensagem como essa, né, ou de participar de um desafio como esse, ou de ter instruções como essas, né, para ajudá-lo a pensar assim, poxa, eu vou empreender, né, eu vou servir ao Senhor aqui, mas eu vou empreender, né, servindo ao Senhor nisso também, eu vou investir em outras áreas, eu vou criar outras fontes de renda. Né? Uma das coisas que a gente vai estar falando aqui no Desafio Diligência é a importância de você ter várias fontes de renda. Né? Você não pode se contentar em ter uma única fonte de renda. O ideal é que você tenha várias fontes de rendas. E a gente vai estar falando sobre essas fontes de renda aqui, como gerar outras fontes de renda, como investir, né? Ser um investidor também, é importante isso, eu sempre falo esse dado. Nos Estados Unidos, cerca de 70% da população americana investe, por exemplo, na Bolsa de Valores. Coloca um pouquinho ali, compra uma ação ali, compra algumas ações ali, são investidores. E aqui no Brasil a gente tem aí, sabe, não sei agora, deu uma subida essa estatística, mas quando eu vi, estava menos de 5%, a gente vai estar falando sobre isso. Menos de 5%, isso porque já estava muito grande, que tem crescido de um tempo para cá, de pessoas que investem na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, assim, aqui é você entender que nós precisamos sim nos preocupar, fazer algo a longo prazo, né? Por quê? Porque nós não sabemos realmente o dia de amanhã, porque realmente nós sabemos que o tempo passa e ele passa mais rápido do que a gente imagina. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não entrar nesse pensamento escapista que eu falo sempre, de achar o mundo está acabando, Jesus vai voltar amanhã e não preciso fazer nada. E tem muitas pessoas que estão 30 anos, 40 anos nesse pensamento e acabaram não produzindo algo, não fazendo algo, não se preocupando, inclusive, com as próximas gerações. O rei Ezequias foi repreendido por Deus, pelo profeta, no final da sua vida, porque apesar de ter vivido tantas coisas, ter sido tão aprovado por Deus em tanta coisa,
ele não se preocupou com as suas próximas gerações, né? Então, o mal vai vir, mas não vai ser no seu tempo. Essa palavra é boa, então está tudo bem, porque não vai ser na minha geração, então está tudo tranquilo. Não, nós precisamos nos preocupar sim, porque o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Então, nós precisamos nos preocupar a longo prazo, né? Então, fazer isso que a gente está fazendo aqui, parar tudo para aprender, para orar sobre isso, para buscar conhecimento sobre isso, para ouvir pessoas que a gente vai trazer aqui para falar nessas reuniões, sabe? É justamente esse entendimento de que nós podemos fazer algo ainda há tempo. Talvez você fale assim, poxa, pastor, eu já tenho aí mais de 50 anos, né? Não importa, nunca é tarde para a gente começar, mas o importante é você dizer assim, poxa, eu preciso fazer algo, né? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Eu tenho pregado em alguns lugares, eu sempre falo, olha, se você está vivo aqui hoje, escutando, se Deus não te levou diante de tantas pessoas que a gente sabe que, né, partiram aí nos últimos 2 anos aí durante essa pandemia, tantas pessoas às vezes estão próximas a nós que partiram, mas se a gente está aqui ainda, Deus tem um propósito conosco, e se Deus tem um propósito conosco, vamos cumprir, né? Então, há ainda algo a ser feito, e nós vamos fazer isso enquanto o Senhor não vem, até que ele venha, né? Eu cito muito a frase do Lutero que disse que se o mundo fosse acabar amanhã, eu plantaria uma árvore hoje. Então, que nós possamos fazer algo hoje, que nós possamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu tinha muito esse pensamento, né? Eu falei isso, eu tinha muito esse pensamento, não, eu quero ir para o céu mesmo, morrer para mim é lucro, não estou preocupado. Só que hoje eu entendo que não se trata simplesmente disso, né? Hoje eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, e aí? Né? Se eu vou para a eternidade agora, como é que vai ficar meus filhos? Como é que vai ficar minha esposa? Então eu não posso simplesmente pensar assim, não, tá tranquilo, morrer é lucro, e não, eu preciso me preocupar como aquele discípulo do profeta não se preocupou, né? Então ele não se preocupou talvez de que ele tinha uma mulher, de que ele tinha filhos, e que se ele morresse, ele deixaria uma mulher com 2 filhos endividada, com seus filhos prestes a serem levados como escravos. Então, nós podemos fazer algo hoje, e esse é um dos motivos pelo qual nasceu o Diligência Financeira. Hoje, eu completo com esse testemunho, eu vejo a vida do meu pai, né, que é um homem de Deus, que é um homem santo, irrepreensível no que diz respeito à sua vida espiritual, seu compromisso com Deus, sua vida de oração, de evangelismo, já ganhou tantas almas. Meu pai é um evangelismo, já ganhou milhares de almas para o Senhor. Mas eu vejo hoje o meu pai adoecido, eu vejo a minha mãe adoecida, eu vejo eles sem condições, né, de tantas coisas, eu vejo eles vivendo situações tão desafiadoras, ajudo o máximo que eu posso e sofro porque eu quero ajudar mais, e eu, né, oro, um dos motivos pelo qual eu quero prosperar, porque eu quero dar uma vida melhor para eles, mas eu vejo isso hoje, sabe? Eu vejo quanto que, infelizmente, meu pai não teve a oportunidade de ouvir algo assim, ele negligenciou isso, e hoje o quanto que ele, né, numa idade avançada, com problemas de saúde, sofre tanto por não ter se preocupado com isso lá atrás, né? Então, esse é um alerta para mim, e é um alerta que eu quero trazer à minha geração. Se eu posso deixar algo para as pessoas hoje, uma das coisas que eu quero deixar sabe, você pode melhorar o seu estilo de vida, nós não podemos prever tudo, mas existem coisas que nós podemos fazer, e nós precisamos realmente melhorar para que a gente possa ter amanhã, né, a gente possa olhar e falar assim, valeu a pena eu ter me acordado para isso, né? Então eu estou tentando revelar um pouco do meu coração aqui para vocês entendam por que nasceu o desafio de diligência financeira, todos os desafios que o Senhor me deu, eles são primeiro para mim. Então, desafio escritor insano é primeiro para mim, porque eu precisava me disciplinar mais para escrever meus livros. Desafio de leitura da Bíblia, porque eu era indisciplinado sobre isso, e aí o Senhor me deu o desafio para desafiar as outras pessoas e para eu melhorar sobre isso. Desafio de diligência, porque eu precisava vencer muitas dessas coisas, indisciplina, procrastinação, e aí desafio de diligência. Então, cada desafio desse ele vem para me ajudar e ajudar os outros. E o desafio de diligência financeira não é diferente disso. O desafio de diligência financeira é porque eu entendi a necessidade na minha vida de não ser esse discípulo do profeta aqui, de realmente viver uma vida diferente, de prosperar financeiramente, de ajudar os outros e ensinar os outros também,
naquilo que eu puder, né? Então, a gente está avançando juntos aqui. O desafio ele é para a gente ir junto, né? Para a gente melhorar junto, crescer junto e aprender junto. Você não pode levar as pessoas aonde você não foi, né? Mas você pode levar as pessoas aonde você está indo, né? Então, nós estamos indo, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, e eu te convido, então, a vir comigo nessa jornada de crescimento para as nossas vidas. Então, esse é o propósito do Desafio de Diligência Financeira. Eu quis gastar esse tempo para falar sobre isso aqui com você. E aí nós lançamos o cronograma hoje, né? Como você talvez já tenha dado uma olhada. Nesse primeiro momento, nós vamos ter aqui no nosso cronograma, nós vamos ter, vou abrir ele aqui, eu acredito que eu consigo compartilhar com você. Será que vocês estão vendo? Estão vendo o cronograma aí, gente? Agora vocês sumiram. Sim. Tá, pastor. Tá aparecendo, né? Ah, Tá sim. Ok. Então, olha só. Então, aqui está o nosso cronograma, né? Aqui são as instruções. É importante que vocês leiam. Eu sempre peço que leiam. Eu sei que as pessoas têm mania de pular os manuais de instruções, mas é importante você ler, mesmo que você já tenha feito, porque a gente está sempre melhorando, procurando melhorar, né? Então, nesses 2 primeiros dias, nós vamos fazer a lista de pendências, que é você orar e buscar aí coisas que precisam ser resolvidas, coisas que precisam ser devolvidas, dívidas que precisam ser pagas, coisas que precisam ser consertadas, né? A gente vai listando isso e pedindo graça de Deus, né, para que a gente possa resolver. Então, começando certo para acessar. Então, nós vamos começar fazendo essa lista de pendências aí, resolvendo pendências para acessar. Aqui, a outra é o SOSO, né? O que eu falei aqui sobre o SOSO, que é esse momento em que nós realmente recebemos mais do que simplesmente, mais do que salvação. Salvação não quero diminuir o tamanho disso, Deus me livre, salvação uau, é tudo, né? Mas aqui eu quero dizer que existe mais, né? Então, existe mais do que salvação, não é só ir para o céu um dia, mas é viver realmente uma vida abundante que Deus preparou para a gente até que a gente viva a eternidade. Então, aqui, dentro disso, nós temos um momento SOSO, que você lê, por favor, com detalhes lá, mas nós temos, nesses 2 dias, você gastar um tempo para perguntar ao Espírito Santo em quais mentiras que você tem acreditado sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre finanças, né, sobre riquezas. Então, eu mesmo, para mim, é realmente uma transformação de mentalidade. Por quê? Porque por muito tempo eu fui ensinado e cresci aprendendo que ser rico é pecado, né? Praticamente isso, né? Quanto mais rico, mais endemoniado. Quanto mais rico, mais avarento, mais mesquinho, mais menos de Deus a pessoa é. Então, eu cresci, né, com essa mentalidade sendo muito inculcada em mim, né, com várias situações, várias circunstâncias que foram gerando isso. E aí é importante que você pare tudo para perguntar qual é a mentira que eu tenho acreditado. Né? Então, porque às vezes a gente acredita em algo, a gente tem certeza que é verdade, mas é uma mentira. Então, quando a gente olha para a riqueza dessa forma, é uma mentira que você tem acreditado. Então, onde isso começou? E aí você vai perguntar ao Senhor quais as mentiras que você tem acreditado, né? Onde foi que elas começaram, né? E aí o Espírito Santo muitas vezes nos lembra, no livro SOSO, que é um livro da Bethel, que eles falam muito sobre esse trabalho que eles fazem. Tem uma pessoa que tem um testemunho de uma mulher que ela acreditava, né, que ela tinha muito problema de rejeição, né, que as pessoas não amavam e tudo, e ela foi orar e perguntar, e o Espírito Santo lembrou para ela quando começou isso. Ela sempre acreditou que as pessoas não queriam ela presente no dia do aniversário dela. E aí o Espírito Santo fez ela lembrar de um episódio que eles estavam preparando uma festa surpresa para ela. E aí, por isso, eles não queriam que ela ficasse no ambiente, porque eles queriam preparar algo surpresa. E ela acreditou a vida inteira que é porque ela era rejeitada, porque ela não era desejada. E, na verdade, é porque eles estavam preparando uma festa surpresa para ela quando ela era menina, criança. E aquilo marcou a vida dela. Até o dia que ela entendeu no Espírito Santo que foi ali que aquela rejeição começou, né?
Então, às vezes, é alguma situação pontual, uma ou outra, que vai gerando em nós uma mentalidade. Por isso é tão importante parar tudo, para a gente perguntar qual mentira que eu tenho acreditado, aonde foi que isso começou e qual é a verdade de Deus que eu devo colocar no lugar dessa mentira. Então, se eu tenho uma mentira que eu estou acreditando, eu preciso procurar qual é a verdade, o que que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que Deus quer que eu tenha ampla suficiência em todas as coisas. A Bíblia fala que eu devo dar aos pobres, que eu devo socorrer aos pobres. Para eu socorrer aos pobres, eu preciso ter recursos para isso. A Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então, você vai pegando essas verdades e vai colocando no lugar de mentiras que você acreditou. Faxina é um desafio que a gente sempre faz, vocês sabem disso, né? Faxina já é de praxe aí, a gente está sempre faxinando. Hoje, meu amor passou o dia inteiro faxinando essa casa, tirou tanto lixo aqui, um apartamento pequeno que a gente mora, e ela consegue tirar tanta coisa. Por quê? Porque faxina é assim, sempre que você procurar, você vai encontrar o que tirar. E dentre as coisas que nós vamos procurar nesses dias para a gente tirar, a gente vai separar aquilo que precisa ser eliminado. Então, tem coisas que elas não devem seguir com a gente. Então, é deixar coisas, deixar pessoas, deixar lugares. É necessário para que a gente possa passar para um novo nível, passar para uma nova fase. Você vai talvez ter que se desconectar de algumas pessoas, talvez deixar alguns lugares e deixar, né, algumas coisas. Então, essa faxina né, rede social, a gente tem que estar sempre fazendo faxina em rede social, né? Está seguindo algumas pessoas que às vezes não estão contribuindo, às vezes está se sentindo mal ali, vendo coisas que não estão, e você não sabe de onde vem, mas quando você para, né, analisar, você descobre que é alguém que você está seguindo às vezes na rede social, alguém com quem você está vendo status, stories ou se comunicando, enfim. Né? Então você vai fazer esse tempo aí com o Espírito Santo e ele vai mostrando para a gente aquilo que precisa ser deixado. Aí tem algumas coisas que aqui é um específico dentro desse desafio de diligência financeira, é porque algumas dessas coisas que a gente entende que a gente precisa tirar das nossas vidas, são coisas que a gente pode doar. Né? Então, isso é importante. Tem coisa que não presta para ninguém, né? Não serve. Talvez realmente não deve ser para ninguém. Mas tem coisas que dá para você abençoar a vida de outras pessoas. Então, você vai separar. Uma das metas que a gente vai ter dentro do desafio de diligência financeira, quem já fez sabe disso, é a meta de semear todos os dias. Então, todos os dias você ofertar, né, algum valor, alguma coisa na vida de alguém. Né? Então, essa meta diária de estar semeando todos os dias. Porque se você semeia todos os dias, você vai colher todos os dias. Né? O que o homem plantar, certamente colherá. Então, para que a gente possa gerar uma cultura de semeadura e colheita nas nossas vidas. E você também pode separar algumas coisas para vender. Isso também é uma mudança de mentalidade, porque tem gente que não gosta de vender nada, né? Fala, não posso vender, eu só gosto de dar. Mas nós precisamos desenvolver uma mentalidade que tem coisas que a gente pode e deve vender sim. Né? Então, uma das origens da palavra pobre é pouco produtivo. Então, nós vamos mudar essa mentalidade e esse entendimento, fazendo o quê? Vendendo, né? Gerando recursos. Então, às vezes você fala assim, eu não tenho dinheiro, mas você tem coisas que você pode gerar recursos com isso. Né? Você tem um pouco que você pode vender, que você pode produzir. Bom, a instrução que ele deu aqui, o que você tem? Você tem um azeite? Então, tá bom, você vai pegar o azeite, esse azeite vai multiplicar e você vai dar para todo mundo. Foi isso que ele falou? Não, você vai vender e vocês vão viver do que sobrar. Então, ele está ensinando ela a ser produtiva, a empreender. Então, essa é uma meta de que nós vamos, durante esses dias, vender algumas coisas para exercitar essa produtividade. A cada coisa que você vender ao longo desses 28 dias, você receberá um ponto extra que você vai poder usar para complementar suas metas diárias. Né? Então, quem faz os nossos desafios de pontos diários sabe que você precisa de um mínimo de 7 pontos por dia para você vencer o desafio, exceto nos domingos. E aí você vai poder complementar esses pontos com essas coisas que você vender. Cada coisa que você vender, você tem um ponto extra. E o outro ponto é o elimine o falso da sua vida, que é aqui uma jornada que nós precisamos fazer de honrar aquilo que é verdadeiro. Né? Então, realmente, analisar nas nossas vidas quais são os gatos, quais são as gambiarras, quais são as coisas falsificadas, piratas, né? Que a gente precisa tirar das nossas vidas e fazer uma limpeza sobre isso, pedindo graça de Deus. Né? Eu não acho que você, talvez,
consiga eliminar tudo de uma vez, mas você vai listar, vai pedir a Deus orientação sobre isso, e Deus vai nos ajudando a melhorar a cada desafio. O jejum, que é um propósito individual, cada um faz conforme a sua realidade, o seu entendimento, a sua disposição física também para fazer. Então, você vai estar durante esse período fazendo um propósito aí com Deus, você e Deus, a respeito do seu jejum. Então, o jejum na Bíblia você vê vários tipos de jejum. Tem gente que só comia, tem gente que ficou no pão, tem gente que ficou pão em água, tem gente que só ficou na água, tem gente que só comia um certo tipo de alimento, como foi Daniel ali, comendo vegetais. Então, tem vários tipos de jejum, e aí você vai fazer aquilo que você entender que é bênção para a sua vida. E aí tem um lugar para você fazer as listas, das coisas que você vai tirar da sua vida, das coisas que você vai doar, das coisas que você vai vender e das coisas que você detectou que são falsificadas, que não são verdadeiras, e aí você vai anotar, porque anotando vai te ajudar a identificar melhor essas coisas e também orar para Deus te dar direção sobre o que você vai fazer com cada uma dessas coisas. Nós não estabelecemos aqui, faz desse jeito. Não. O desejo dos nossos desafios é que você ouça Deus, seja guiado pelo Espírito Santo, você e Deus, é o seu compromisso com Deus. Aí tem aqui para você preparar o seu caderno, porque nós vamos ter as transcrições, como eu falei aqui, de alguns textos bíblicos que a gente vai estar copiando durante o desafio, e nós temos um diferencial do ano passado para esse ano, que nós fizemos agora no Diligência e vamos fazer novamente no Diligência Financeira, que é a nossa confissão diligente, que é o quê? Que são declarações que você vai ler, declarar todos os dias para você, 3 vezes ao dia. Você vai ler essa declaração e reafirmar essas verdades de Deus, porque às vezes você acreditou tanto tempo em mentiras que agora é necessário que você reforce as verdades de Deus a respeito de uma vida financeiramente diligente, próspero e bem-sucedido que Deus tem para a sua vida. Então, você vai ver como é poderoso você declarar isso e você declarar acima dos sentimentos, porque tem coisa em que você vai dizer, eu não me sinto frutífero, eu não me sinto empreendedor, eu não me sinto nobre, eu não sou disciplinado, eu não sou organizado, e você vai estar declarando isso, porque você está declarando não conforme você vê, nem conforme você sente, mas conforme você crê. Ezequiel, o que você vê? Eu vejo ossos sequíssimos, então profetiza, diga a esses ossos, e ele vai e começa a falar, e os ossos se tornam vivos. Então, voltam à vida. Então, é o poder da nossa declaração segundo a palavra de Deus. Ok? E aí, quarta e quinta, então, nós vamos fazer esses tempos de fazer essas listas, tempo de oração, e aí na sexta-feira nós começamos a nossa jornada de 28 dias, ok? Então, esse é o nosso cronograma. Eu queria, então, aqui, nós temos aí 1h e pouquinho, 1h15 quase, 1h10 de reunião. Eu queria dar a oportunidade, se alguém tem alguma dúvida, gostaria de complementar algo, perguntar algo. Alguém? Pastor, eu tenho uma dúvida, Márcia Cruz. Sim, Márcia. Sobre fazer junto em casal. Eu me inscrevi como casal. Eu queria saber se a lista faz conjunta ou cada um faz a sua. Como que funciona isso? Não, a lista você pode ficar à vontade. Se você quiser algumas coisas, eu penso que é bem individual, Você pode fazer individualmente. Mas é legal também você fazer, Normalmente eu faço com o meu amor aqui, a gente vê essa questão das pendências, por exemplo. Às vezes as mulheres conseguem lembrar muito mais do que os homens e perceber. Então eu gosto muitas vezes de perguntar, porque as mulheres percebem algumas pendências aí que às vezes os homens deixam passar batido, ou vice-versa, talvez, Então, pode ficar à vontade para fazer junto se quiser. Tá. E aí, agora a questão de transcrição dos textos e cada um... Isso, aí a transcrição é individual, Agora, assim, por exemplo, a resolução da pendência.
Se é algo que os dois resolveram, né? Se é uma coisa, por exemplo, dos dois ali foi colocado, né? Não foi uma coisa bem individual, mas algo que diz respeito ao casal e que foi resolvido, vai contar ponto da resolução para os dois, entendeu? Entendi. Tá ok. Ok? Obrigado. Nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Acho que está tudo claro. Perguntaram aqui sobre as aulas. Não entendi sobre as aulas. Então, as aulas é o seguinte, como eu falei, né? Nós vamos ter essas reuniões do Zoom, nós vamos ter várias delas, serão 2 por semana, nas terças e no sábado, nós vamos ter. Então, sábado nós vamos ter novamente agora, vou avisar o horário, e assim vai ser, terça-feira da semana que vem, e aí depois no outro sábado, durante toda essa jornada dos 28 dias, tá? Então, eu vou estar trazendo algumas pessoas que vão estar falando para a gente, né? Por exemplo, sobre investimentos, sobre organização financeira, sobre empreendedorismo, testemunho, né? Então, eu vou trazer algumas pessoas que vão estar aqui trazendo essas instruções para as nossas vidas nessas nossas reuniões do Zoom. O objetivo da reunião do Zoom é realmente trazer essas informações mesmo, trazer pessoas que possam nos dar instruções e que possam nos ensinar e que possam nos inspirar também. E as reuniões, estão perguntando aqui também no chat, vão ficar salvas, tá? Então, vão ficar todas salvas, a gente vai estar gravando, vou estar disponibilizando o link e depois a gente vai passar para o YouTube com um link privado e vou disponibilizar para vocês também. E vou disponibilizar também os links do ano passado, que nós tivemos várias reuniões excelentes, que estão todas elas gravadas no YouTube, e aí a gente tem os links privados, eu vou passar também esses links aí, para que vocês possam assistir as do ano passado, porque foram excelentes. Ok? Mais alguma? Acho que tá ok, né? Cadê o Éder? Tá aí o Éder? Éder. O Éder está só no chat. O Éder participou no ano passado conosco, está aqui novamente. Tem algumas pessoas que estão aí de novo conosco, né? E eu queria, então, ver se o Éder podia finalizar aqui orando conosco, orando por nós. Consegue, Éder? Você só está de chat aí. Paz, pastor, tá ouvindo? Estou ouvindo. Ô, Antes pastor. de você finalizar, aqui estão perguntando sobre o horário das reuniões. Então, esse horário da terça-feira, acredito que a gente vai ficar nesse horário das 10 horas, porque nós temos várias pessoas que sinalizaram que 8 horas ficaria complicado, porque tem algum compromisso. E por mais que as pessoas possam assistir gravados, né? Quando a gente participa ao vivo assim, principalmente com um convidado, você tem a oportunidade às vezes de fazer uma pergunta ali ao vivo, né? Então, o ideal é que o máximo de pessoas consigam participar ao vivo. A hora que o senhor quiser, viu, pastor? Pode falar. Beleza. Éder, muito bom ter você conosco de novo. Eu queria então que você orasse aí, abençoando esse início, né? Para a gente começar esse novo tempo, essa jornada aí dos 28 dias, e aí a gente vai se falando no grupo, né, complementando, mas eu queria que você fizesse essa oração aí para a gente. Amém, pastor. É uma honra. É uma honra estar mais uma vez aí, mais um desafio e com certeza vamos receber as riquezas, não só materiais, mas espirituais também, né? Amém? Amém.
Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento em que estivemos aqui, Senhor, reunidos para aprender um pouco mais sobre como ser prósperos no seu reino, Senhor. Não só prosperidade financeira, mas também na prosperidade espiritual, ó Pai. Faz de nós verdadeiros diligentes, ó Senhor. Faz com que nós venhamos aprender nesses 28 dias que vão vir, ó Pai, a sermos pessoas que saibam plantar, Senhor, porque se plantarmos, com certeza nós vamos receber muitas vezes mais, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o pastor Ivan, abençoa a cada um aqui que está se propondo, Senhor, a entrar nesse propósito de mudança de vida, ó Pai. Que em nome de Jesus nós possamos compartilhar um com o outro experiências, ó Pai, e que cada vez mais nós possamos crescer juntos para que possamos estar juntos na eternidade também, Senhor. Um olhando para o outro e estarmos sempre felizes e contentes na tua presença, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, Éder. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Gente, então é isso. Nós vamos nos falando no grupo, tá bom? Eu vou mandar o cronograma para vocês até quinta-feira aí, da continuação, né, dos próximos dias aí, dos 28 dias. Então, façam as listas nesses 2 primeiros dias. Estejam orando, buscando orientação de Deus aí para fazer essas listas. E qualquer dúvida, pode me mandar lá pelo WhatsApp mesmo ou pelo e-mail, que a gente está ligado aí para poder, juntos, avançarmos e vencermos mais um desafio e crescermos. E como eu sempre falo, né, nossa mentalidade, ela vai expandindo a cada desafio, então você não é mais o mesmo depois que você vence um desafio. Então, com certeza, depois desses 28 dias, você não será o mesmo. Eu creio que será um tempo de muitos milagres, de muitos testemunhos, de grandes coisas que o Senhor vai fazer em nome de Jesus nas nossas vidas nesses 28 dias, em nome de Jesus. Amém? É o amém online, né? O amém online é assim, né? Amém, gente. Então, vou finalizar e a gente vai se falando, tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima noite e até reunião no sábado, novamente, sábado à tarde eu vou estar falando sobre o horário com vocês. A gente conversa sobre o horário lá no grupo até sábado, tá bom? Deus abençoe.